Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças ao meu bom Deus. Bom, hoje nós mais um encontro com Deus e vamos meditar um pouquinho sobre a história de Eli, o sacerdote Eli. Bom, vamos relembrar algumas coisas aqui. Você abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, certo? Bom, vocês lembram de Ana, né? Que Ana não podia gerar filhos, ela não podia ser mãe. E aí, num belo dia, o nosso Deus ouviu a oração de Ana e concedeu a ela um filho. E esse filho chamava-se Samuel. Então, Ana, como gratidão a Deus, ela pegou seu filho Samuel depois que ele desmamou e entregou ao sacerdote Eli para que ele ali então cuidasse daquela criança, porque aquela criança ela foi oferecida ao Senhor, né? Então Eli ficou cuidando de Samuel. Mas não quero falar de Ana, não quero me aprofundar. Eu quero mesmo focar em Eli, que Eli ele foi um grande sacerdote, porém ele fracassou como pai. Então Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles cresceram ali, ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam sempre no templo e sabiam, né, que o pai era sacerdote. E ali eles foram crescendo, crescendo. E o que é que acontece? A Bíblia fala que os filhos de Eli eram filhos Belial, né? Filhos de Belial, que são filhos rebeldes, desobedientes, filhos que, na verdade, os filhos de Eli, eles nunca quiseram saber de Deus. Eles estavam sempre ali ouvindo falar de Deus e viam grandes coisas que o Senhor fazia, só que eles não se importavam com o nosso Deus, infelizmente, né? E aí o que é que acontece? A fama dos filhos de Eli, eles iam assim para muito longe, né? Porque eles se prostituíam, as pessoas faziam ali o sacrifício a Deus, eles pegavam as melhores carnes do sacrifício e ficava para eles, sem temor nenhum, sem medo nenhum. E aquilo era algo assim que entristecia muito a Deus, né? E Eli, como pai, ele nunca foi aquele pai de corrigir os filhos pelos erros que eles faziam. Simplesmente tem uma passagem na Bíblia que fala que ele falava assim: mas meus filhos, vocês estão envergonhando o nome do Senhor. Mas assim, muito, sabe, de qualquer forma. E na verdade ele nunca chegou para corrigir os filhos, para conversar com os filhos, não aceitar o que eles faziam, né, que era envergonhar o nome do Senhor. E naquele tempo eu acredito que muita gente também não queria saber de Deus por conta do exemplo dos filhos de Eli. Infelizmente, os filhos de Eli, eles tiveram toda a oportunidade de conhecer Deus, de se aprofundar mais de Deus, e eles não quiseram, né? Então, uma coisa que a gente tem que meditar, né? Como pai, como mãe, se o que nós estamos fazendo, a forma que estamos corrigindo os nossos filhos, se é da maneira que agrada ao Senhor, ou se simplesmente estamos passando só a mão na cabeça, né? Dizendo, não, não faça assim mais não, não, meu filho, não, sabe? Só conversando assim por cima. Ah, bichinho, foi sem querer, sabe? A gente tem que refletir um pouco sobre essas questões. Porque, assim, tudo aquilo que a gente deixou de fazer, né? O que a gente deixou de fazer referente aos nossos filhos, como corrigir, como educar, como cuidar, como zelar, como alimentar, como. Porque muita gente acha que já tá grande, tá bom, já tem, né? Já sabe se virar, né? Se vire. E não é assim, né? Os nossos filhos, Deus nos deu para que a gente cuidasse deles. E a responsabilidade é toda nossa, né? Toda nossa. A responsabilidade não é da minha mãe cuidar dos meus filhos. Um exemplo, tem mães que trabalham, não tem tempo de cuidar dos filhos. Tem pais que também trabalham, não tem tempo. Mas aquele tempo que você tem com o seu filho, quando tá com você na sua casa,
você tem sim toda a responsabilidade de corrigir o seu filho com algum erro, com alguma coisa, não passar a mão na cabeça dele, não fazer como os filhos de Eli, ou como Eli fez com seus filhos, né? E assim, às vezes a gente acha, não, que eu não tenho que prestar conta com Deus sobre nada. Presta conta sim, vai prestar conta de tudo que deixou de fazer referente aos seus filhos, né? Tem gente que acha que filho é só ter, colocar no mundo e pronto, mas não é, viu? Vai chegar um momento que a gente vai se encontrar com Deus e nós vamos prestar contas de tudo que a gente deixou de fazer, né? Isso é uma realidade que vai acontecer, vai chegar para nós, né? Então, assim, Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, se a forma que você trata o seu filho, sem ouvir, a forma que você educa o seu filho, Deus também está vendo. Então, minha gente, vamos analisar um pouco, pensar um pouco se nós estamos sendo bons pais, né? Eu falo isso não é só para as mães, eu falo isso para os pais também, né? Você está levando seu filho para a igreja, para a escola dominical? Agora, por enquanto, tem igrejas que não estão funcionando com a escola dominical. Mas pense numa bênção para a vida do seu filho, você levar ele para a igreja, para a escola dominical. Ele vai aprender muito e vai aprender sobre a palavra de Deus, sobre obedecer os pais, tudo que você faz de bom para o seu filho, né, na forma de educar, disciplinar, na igreja ele vai aprender muito mais, muito mais. Então, assim, existem muitos pais que são omissos, né? Muitos pais que vê o que está acontecendo e deixa para lá, né? Tem muitos pais que vê os filhos brincando com aquele jogo Free Fire, acho que é esse o nome. Não é assim o nome não, mas é por aí. E eu acho um jogo muito violento, né? Eu assisti por curiosidade, para saber como é, porque muita gente fala. Então, assim, os pais têm que observar, né? Tem que analisar o jogo que seus filhos estão assistindo, estão brincando, se isso vai influenciar a vida deles ou não, né? É sempre bom a gente ter um tempinho, parar, conversar com os filhos, né? Eu sei que a gente corre para lá, corre para cá durante o dia, mas a gente precisa parar um tempinho e conversar com nossos filhos, ouvir os nossos filhos, né? Se você vê que seu filho tá acuado, que seu filho tá triste, vai conversar com ele, vai saber o que aconteceu, né? Não deixe de acreditar no que seu filho fala para você. Vá analisar, vá observar, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo que se passa, né? E sempre estar orando pelos nossos filhos, entregando a Deus, pedindo a Deus, né, que proteja, que cuide dos nossos filhos, né, que é importante. Tá bom, gente? E eu acho que o que eu queria falar sobre ele é isso aí, né? Que serve para nossas vidas. Que a gente possa a cada dia estar observando os nossos filhos, né? Pedindo a Deus para saber, principalmente quem tem filho adolescente, para saber como chegar para conversar, né? Não ter medo do seu filho, né? E saber educar. Porque tudo que você deixou de fazer para o melhor do seu filho, para proteger o seu filho. Tem crianças, tem adolescentes que chegam para conversar com os pais não dão ouvido, nem acreditam, né? Mas é bom a gente ouvir os nossos filhos e observar também, tá bom? Não deixe seu filho largado na rua, não deixe seu filho brincar com qualquer pessoa, né? Com adulto mesmo, que... Tome cuidado, né? Não deixe seu filho muito nas casas dos outros, observe, cuide, ensine na palavra de Deus o que é certo. E é muito bom poder deitar e ter a certeza que você fez a sua parte diante de Deus, né? Não seja omisso como Eli foi com os filhos dele. Infelizmente, os filhos dele morreram, né? Morreram sem a presença do Senhor. E nós não criamos filhos para Satanás tomar conta, né? Nós criamos filhos para a glória de Deus, para a honra de Deus, né? Então vamos observar se o que estamos fazendo é o melhor para os nossos filhos, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, né?
e firme e forte com o Senhor Jesus, que já já Ele volta para nos buscar. Fiquem na paz do Senhor. Amém.